Conversamos agora com o deputado federal Ricardo Salles. Ele é do Partido Novo, pré-candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Vamos analisar o atual momento da política nacional, as relações entre governo e Congresso Nacional e, claro, o cenário eleitoral muito conturbado. Deputado, bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Boa tarde. Eu vou voltar algumas casinhas no tempo para a gente poder explicar para a nossa audiência o que foi que aconteceu, o famoso quando foi que deu ruim, deputado, entre o senhor e o bolsonarismo. O senhor saiu do PL, foi para o Novo, fez críticas duras e abertas ao Valdemar Costa Neto, agora também não poupa críticas a Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo seu antigo partido. Mas lembrando que o senhor começou a sua carreira política com Jair Bolsonaro, projetou seu nome nacionalmente como ministro do Meio Ambiente. O que foi que aconteceu de lá para cá? É uma ruptura definitiva? Olá, Tainá, boa tarde a todos. Bom, eu não tenho problema nenhum com o bolsonarismo e nem com o presidente Bolsonaro, ao contrário. Eu não comecei a carreira com ele, na verdade, eu antes de ter sido ministro do Bolsonaro, eu fui secretário de Estado aqui em São Paulo mais de uma vez, então eu já tinha uma presença na política, mas obviamente que o cargo de maior relevo foi o de ministro do presidente Bolsonaro, ministro do Meio Ambiente, convite esse que muito me orgulha e eu tenho enorme satisfação em ter feito parte do governo dele. E não tenho nenhuma ruptura com o Bolsonaro nem com o bolsonarismo. O que eu não concordo é essa adesão à postura do centrão. Como vocês estavam mostrando aqui, o Valdemar da Costa Neto, ele é o centrão pronto e acabado, né? O centrão que a gente vê envolvido em todos os escândalos do Brasil dos últimos 40 anos. Né? Só para falar dos últimos, nós estamos falando de esquema de bet, de tigrinho, de escândalo de INSS, né, de recurso agora do Vorcar, o Banco Master, enfim, esse protagonismo do centrão que tenta se apropriar da direita para pegar os votos da direita, mas quando chega no poder, como chegou no PL, cresceu nas mãos do Valdemar, graças ao Bolsonaro e aos bolsonaristas, dentre eles eu, que fui eleito com 640 mil votos, mas não só, o próprio Eduardo Bolsonaro, o Carla Zambelli, quer dizer, os deputados mais votados do Nicolas Ferreira, ou seja, os deputados mais votados do PL são os bolsonaristas, mas quem, entretanto, manda no partido são os valdemaristas com o seu DNA de centrão da velha política fisiologista, patrimonialista, né, envolvido em vários, política do centrão, envolvido em vários casos de corrupção nos últimos 40 anos. É contra isso que eu me insurjo, não é contra o presidente Bolsonaro e nem contra ninguém ligado a ele. Deputado, hoje a gente tem 3 principais candidaturas de direita ao Senado Federal em São Paulo. A do senhor, a do André do Prado e a de Guilherme Derrite. Qual é o diferencial do senhor em relação aos demais nomes? André do Prado não é direita, Gustavo, nunca foi. O André do Prado foi candidato com a Dilma Rousseff do PT em 2010. O André do Prado é um candidato do Centrão, é tido como pupilo do Valdemar da Costa Neto. Né? Ele apoiou todos os governos de São Paulo nos últimos 16 anos, que é o período que ele tem mandato de deputado estadual. O pessoal fala, ele apoiou o Tarcísio. Bom, ele apoiou qualquer um que tivesse lá. Se o governador do estado, Deus me livre, fosse o Haddad, ele teria apoiado também. Por quê? Por esse é o DNA do Centrão. Eles não são direita, nunca foram. O PL, inclusive, conseguiu, como eu disse aqui, cargos na Câmara e no Senado. Primeira presidência da Câmara, primeira vice-presidência da Câmara e a primeira do Senado, e colocou 2 lulistas no cargo, 2 governistas que votam com o governo e com o presidente Lula, tem cargos e emendas especiais do governo Lula, ou seja, os valdemaristas não tem nada de direita. E o André do Prado é o típico valdemarista, tanto que toda a mídia chama o André do Prado de pupilo do Valdemar, com todas as críticas, com todas as características, com todo o DNA de centrão que a gente conhece. Portanto, eu digo a você, só há 2 nomes de direita nessa disputa, o do Derrite e o meu. São os 2 únicos nomes. O Derrite está no PP, que infelizmente é um partido que também está envolvido em todos esses escândalos, que eu me referi aqui, e eu estou no Partido Novo, que é um partido que preza muito mais essa questão ética, esse combate à corrupção, um Estado mais enxuto, uma visão muito mais pró-empreendedorismo, capitalista, enfim, do que esse modus operandi do Centrão que a gente conhece. Eu acho que essas talvez sejam as principais características desses 3 nomes que você falou. À direita, portanto, só o nome do Derrite e o meu,
o André do Prado é centrão na veia, e o partido do Derrite é um partido mais ao centrão, né, como o PP, e o Novo não é. O Novo é, aliás, como a própria Folha de São Paulo disse, é o partido mais à direita da Câmara dos Deputados, que mais substancialmente, consistentemente vota contra o Lula e contra o PT na Câmara, é o Partido Novo. Eu queria entender um pouco melhor, deputado, como foi feita essa composição e se o senhor se sente preterido, até injustiçado pelo bolsonarismo, por esses bolsonaristas dentro do PL que poderiam ter endossado a sua candidatura ao Senado, dentre eles o próprio Flávio Bolsonaro, que é o principal nome hoje. Como é que foi feita essa construção e por que o senhor ficou de fora dela? Olha só, eu percebi que candidatos do bolsonarismo ou candidatos de direita verdadeiramente, sem ligação com o Valdemar, não teriam chance para cargos majoritários. Eu percebi isso na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Quando o PL, na época, eu tinha 18%, 19% quando era considerado como pré-candidato à prefeitura, e o Ricardo Nunes, então candidato à reeleição, tinha para aí 20%, 21%. Ou seja, nós estávamos praticamente colados, mesmo sem eu ter apoio partidário, sem ter aquela estrutura da máquina da prefeitura e as suas coligações à mão, eu já despontava com 18,5% na época. E o Valdemar, não obstante, preferiu, ao invés de ter o seu deputado do seu partido, que era o meu caso, eleito com 640 mil votos, o quarto deputado mais votado do estado de São Paulo, quinto mais votado do Brasil, terceiro mais votado na cidade, porque na cidade de São Paulo eu fiquei, inclusive, na frente do próprio Eduardo. No estado, não, ele ficou 100 mil votos na minha frente, mas na cidade de São Paulo eu fiquei na frente. Quando tudo isso acontece, mesmo assim, o Valdemar prefere apoiar um prefeito do Centrão, prefeito esse que tinha Marta Suplicy na administração, tinha Soninha Francini, ou seja, era um prefeito e uma composição política que de direita não tinha absolutamente nada. Quando eu vi que mesmo assim o Valdemar não abria mão das suas relações com o prefeito, onde ele tinha secretarias, subprefeituras e uma série de outros relacionamentos envolvidos, eu falei, bom, não deu agora, não vai dar nunca. Então, eu saí do partido e fui para o Partido Novo dizendo, eu agora poderei ser candidato a senador ou até eventualmente governador, se o Tarcísio fosse a presidente, né? Eu terei essa garantia. Foi assim que o Novo e eu combinamos essa migração. Porque eu sabia que no PL, não obstante todo esse discurso de direita, e ao final das contas, quem manda é o Valdemar. Quem manda é o DNA do centrão do Valdemar da Costa Neto, da sua velha maneira de fazer política, né, fisiologismo, patrimonialismo, tudo aquilo que caracteriza o centrão. Eu sabia que isso ia acontecer. O candidato que o PL tinha como candidato ao Senado, inicialmente era o Eduardo, mas por força de todos os fatos que se sucederam, ele acabou indo para os Estados Unidos, se afastou, teve o mandato cassado. O Eduardo, a partir do momento que ele se inviabiliza, o PL não tinha nenhum candidato natural com força na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo para ser o candidato ao Senado. Eu cheguei a ter essa conversa com o próprio Eduardo, tive com o Flávio rapidamente ao telefone, e disse, olha, eu serei candidato ao Senado, não abro mão, é o meu estado, onde eu fui secretário mais de uma vez, onde eu fui eleito deputado federal com 640 mil votos. Eu nasci aqui, cresci aqui, moro aqui, né? Tem uma força muito grande porque o agro, principalmente no nosso estado de São Paulo, sabe tudo que nós fizemos para fazer a compatibilização das questões de meio ambiente com a do agro, da agropecuária no nosso estado e no Brasil. Ou seja, eu não vou abrir mão para nenhum candidato do Centrão, filhote do Valdemar, se dizendo direita, querer pegar os votos da direita. Isso não vai acontecer. E eles tentaram fazer de todos os jeitos e me convencer, olha, não seja candidato, pode dividir a direita. Não, quem está dividindo a direita são eles, que vieram com uma candidatura artificial, sem apoio legítimo das pessoas, pode usar a máquina pública, o fundo eleitoral gigantesco, o tempo de televisão do PL, pode fazer o que quiser, não tem legitimidade. Você anda pelo estado de São Paulo, a pessoa fala, André quem? Então, não sou eu que estou dividindo a direita, quem está dividindo a direita são eles, vindo com um candidato que não é sequer de direita, nunca foi, e não será, repito. Quando o PL consegue posições, ele coloca nessas posições pessoas que são valdemaristas e não bolsonaristas.
Vou entender rapidamente, o Uribe vai fazer a próxima pergunta, mas para não deixar a bola quicando. Dentro desse contexto que o senhor traz, que Valdemar é quem manda no PL, Valdemar é quem escolhe quem são os candidatos, como é que fica Jair Bolsonaro? Ele perdeu, então, o comando do partido, o poder de escolha do partido, porque ele poderia ter escolhido o senhor, que é um nome muito mais atrelado a ele e ao bolsonarismo. Bom, ele não poderia ter me escolhido, Tainá, porque eu já não estava mais no partido. Como eu te disse, eu saí do PL para ir para o Partido Novo, né? Alô? Pode seguir, o Uribe vai fazer a próxima quando o senhor finalizar. Ok. Não, eu estava dizendo só isso, que na verdade o Bolsonaro não poderia ter me escolhido para ser o candidato, porque eu não estava mais no PL, eu tinha migrado para o Novo, justamente para não ter que me submeter mais aos desejos do Valdemar, aos interesses do Valdemar. E eu sabia que ao fim e ao cabo, essa maneira do pragmatismo da velha política ia prevalecer, e eu, sabendo disso, mudei de partido. Então, o PL podia ter feito, eventualmente, era não lançar candidato. Mas eu entendo também que eles têm direito de lançar. Poderia, pelo menos, ter escolhido um nome, né, que fosse, de fato, um nome de verdade de direita e não esse direita fake que foi escolhido. Deputado, o senhor falou do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro fez uma fala nos últimos dias, depois de que Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República do Novo, criticou o Flávio Bolsonaro. Disse que defende o rompimento do PL com o Novo. O senhor também defende esse rompimento ou acha que os dois partidos ainda podem atuar juntos? Olha, acho que todos da direita, Gustavo, todas as pessoas que querem o bem do Brasil, querem tirar esse projeto suicida que o PT está nos levando, levou nesses 3 anos e meio e pode nos levar por mais 4, todas as pessoas que têm sentimento público, querem o bem do Brasil e não querem mais essa desgraça do governo do PT, deveriam se unir, né, num projeto comum, no segundo turno, onde quer que seja, para derrotar o PT. Acho que a melhor companhia que o PL pode ter, ao contrário do que disse o Eduardo, a melhor companhia de gente mais decente, mais preparada, que verdadeiramente acredita nos valores que está dizendo que acredita, é o Partido Novo. O Partido Novo é aquele que não admite corrupção, é um partido que defende a privatização, diminuição do tamanho do Estado, diminuição da carga tributária, mas defende isso de verdade, e não os discursinhos desses partidos de centrão, de mentirinha, que ficam fingindo que são direita para pegar os votos da direita. Então, acho ruim que o Eduardo tenha falado isso, justamente porque o Novo é a melhor companhia que um candidato do PL poderia ter. É a companhia mais decente, mais preparada, né? Infelizmente, o que a gente vê com esse tipo de declaração é você desprestigiar princípios e valores e prestigiar a politicagem, o clientelismo, as alianças espúrias, que são o grande câncer da política brasileira. Vinícius Murad, nosso repórter em São Paulo, que acompanha bem de perto a eleição por aí, faz a próxima pergunta. Vini, contigo. Ótima tarde, deputado. Eu te pergunto sobre eleição presidencial, mais especificamente sobre Flávio Bolsonaro e as revelações envolvendo o caso do Banco Master. Como o senhor classifica as negociações que o próprio Flávio admitiu por verba para o filme Dark Horse e também a visita dele ao próprio Daniel Alvorkar enquanto ele já estava preso de forma domiciliar? Eu acho que você admitir que ele não sabia em 2024, quando começou a conversar com o Alvorkar, não sabia de toda aquela malandragem, aquela bandidagem que estava acontecendo entre ele, Daniel Alvorkar, e o Banco Master, você admitir que o Flávio não soubesse, até é possível. Agora, você achar que o dia antes do Daniel Alvorkar ser preso, portanto, o Brasil inteiro já sabia de toda a malandragem do Banco Master e do Daniel Alvorkar. Todo mundo já sabia. Tanto que ele foi preso no dia seguinte. Aquelas fraudes de dinheiro público de fundo de pensão desviado, de aplicador desviado, ou seja, aquele escândalo que é o Banco Master, escândalo esse, inclusive, que volto a dizer, tem o DNA do Centrão até o último fio de cabelo, né? Você vê o Centrão envolvido até o último fio de cabelo nos esquemas do Daniel Alvorkar, assim como você viu na máfia dos combustíveis, nas bets e tudo isso. Ou seja, é inadmissível você ter um tipo de conversa com esse nível de intimidade e de compromisso financeiro
com uma pessoa que naquela altura todo mundo já sabia quem era. Então, quanto a isso, e pior ainda, a visita ao Vorcarno depois que ele saiu da prisão. Eu acho que quanto a isso, ficou muito ruim realmente para o Flávio Bolsonaro. Se me perguntar, ainda assim é melhor ele do que o Lula? Eu acho que sim, porque o grupo pessoal que vai cuidar da economia e de vários pontos institucionais dentro do programa que se desenha, o que parece, numa candidatura do Flávio, é melhor do que o grupo do Lula. Mas que essa postura e que essa promiscuidade, essa proximidade toda, ela é indesejável e é absurda, ela é, não tem como negar isso. Nós conversamos com o ex-ministro do Meio Ambiente, deputado federal Ricardo Salles, pré-candidato ao Senado Federal por São Paulo pelo Partido Novo. Obrigado pela presença, ministro, aqui no Bastidores CNN, espaço sempre aberto ao senhor. Obrigado, Gustavo, Tainá e a todos aí.